Queridos e amados irmãos, é um prazer estarmos novamente unidos e reunidos em vibrações de amor, vibrações de paz. Esse sentimento que emana de nós, essa paz, essa tranquilidade que acalma e acalenta os nossos corações. Nós não fizemos o Evangelho na semana passada em função da Semana Espírita. Nós estávamos em uma semana de atividades e foi muito positivo, graças a Deus nós nos reunimos e nos reencontramos, nos reconectamos. Na nossa página no Facebook do Centro Espírita Bezerra de Menezes, nós teremos agora todo domingo palestras. E aí não vai ser só palestras minhas, vai ser de vários irmãos da nossa instituição. Então, para nós iniciarmos o nosso Evangelho dessa semana, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, rogando a Deus e a Jesus, aos benfeitores amigos, o amparo para este momento de estudo, de reflexão. Que neste momento as nossas vibrações fraternas possam alcançar os corações em sofrimento, todos aqueles irmãos que hoje lamentam pelas desditas da vida, que possam reconhecer o amor infinito de Deus, o nosso Pai, sentir o amparo bendito e amoroso de Maria, nossa Mãe Santíssima, envolvidos desta vibração fraterna, desse amor, desta serenidade, possamos sempre colocar em prática os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que Jesus seja a nossa fortaleza, hoje, agora e sempre. Para a nossa reflexão de hoje, eu estava reparando nos vídeos anteriores como a gente já vem se modificando, né? Percebi lá em março, primeiro vídeo, estava de cabelo curtinho. Agora a gente vê aí como tudo precisa se renovar, tudo vai se modificando e a gente não pode estagnar. E a nossa casa tem feito isso. Não vamos parar, que essa pandemia não nos aprisione, não, nos deixe imóveis. Então nós, na necessidade que temos, com a condição que podemos, vamos tentar avançar. E avançando, e eu achei um tema muito oportuno para a nossa lição de hoje. A lição de número 13, Evocação dos Mortos. Calma lá. Vamos entender essa mensagem, vamos compreender. Nós sabemos que compartilha conosco irmãos de vários segmentos religiosos e de nossa parte, de maneira alguma, nossa intenção é de violentar as consciências, violentar aquilo que cada um tem como conceito. Mas o nosso propósito, já que nós temos essa certeza do porvir, da vida após a morte, da vida depois da vida, é trazer esse esclarecimento com um frescor, com uma leveza que cabe a todos nós. Todos, independente da crença religiosa, já tivemos alguma experiência no sentido de ter sensações ou sonhos ou qualquer outro tipo de situação que nos rememore ou que nos relembre de uma pessoa que já partiu. Então isso são reafirmações de que a vida não acaba no túmulo. A morte, ela é só uma renovação de etapa, de novo estágio. E Joana de Ângeles, ela nos traz uma lição bastante extensa, mas muito reconfortante. Eu poderia recortá-la e ler alguns trechos, mas eu passando o olho aqui, eu acho que é tão fundamental nós mergulharmos em cada palavra da benfeitora que é melhor que eu fique sem falar nada do que deixar de ler na íntegra esta mensagem de Joana de Ângeles. E ela inicia assim: os teus mortos liberaram-se do corpo, mas não se evadiram da vida. Isso nos reconforta de tal maneira, principalmente agora, nós presenciando tantas partidas e que nós julgamos partidas
que não estão no tempo certo, né? Acreditando na precocidade da ida daqueles que amamos, daqueles que até não conhecemos, mas julgando que tá tudo fora do eixo, tá tudo errado. Não é que nós temos que menosprezar a vida, a morte, não. É compreender cada situação, porque Deus não erra conosco. Então, aniquilou-se a matéria de que se utilizava para a jornada redentora, durante a vilegiatura carnal, não, porém, havendo-se acabado o ministério evolutivo. Não é lindo isso? É perfeito. A desconectação das moléculas orgânicas, de forma alguma, destruiu neles a realidade eterna. Espíritos imortais transitaram da vestimenta física para a realidade casual de onde vieram. Sim, de onde vieram, porque nós viemos do mundo espiritual. A morte os separou das imposições sensoriais, jamais os afastando das vinculações afetivas ou dos compromissos morais. Não te ates pelo pensamento em desalinho aos que partiram da terra, nem te vincules em descontrole às reminiscências infelizes que te assinalaram a convivência com eles. Nem nos cabe nos aprisionar nos momentos felizes e cristalizar em situações que vá manter aquela criatura aqui com esse vínculo conosco. Porque os vínculos eles continuam, mas eles têm que ser leves, eles não podem ser impostos. Já cumpriram as determinações a que se encontravam submetidos, necessitando agora de tempo para a revisão de conceitos e de atitudes, a fim de prosseguirem vida fora, nos rumos da eternidade. Aqueles que partiram, eles continuam sim conosco, mas não quer dizer que é imediato, que corta ali, né, o vínculo carnal, e a partir de então eles podem transitar para lá e para cá. Não, porque também há uma necessidade de aprendizado, desse mergulho na vida espiritual ser absorvido com mais essência por aquele que partiu, porque toda mudança ela requer um ajuste. Quando nós mudamos de cidade, quando nós mudamos de casa, de bairro, enfim, toda mudança ela precisa que nós façamos um reconhecimento de território para nos situar. Então, não vamos ter esse afã de assim que o nosso ente querido desencarnou, nós temos a certeza ou querer, acima de tudo, que eles estejam conosco, que venham em sonhos, que apareçam em psicografias. Não funciona assim. Nós sabemos que para tudo há um tempo. Se foram bons e amigos, afetuosos e nobres, concede-lhes a dita de seguirem adiante, sem o teu egoísmo, desejando escravizá-los a ti. Quantos de nós, né, não pecamos nisso, querendo a pessoa a todo custo? Se deixaram um legado de penas entre dores e lembranças perniciosas, já padecem na consciência em que, despertando, inelutável a consequência de leviandade e da teimosia que se permitiram. Porque como nós vimos antes, nos aprisiona, nós continuamos com as questões morais também muito viva, muito ativa. Então, se a criatura não foi boa, não adianta que a gente fique martirizando ele com esses pensamentos, porque ele próprio já vai reconhecer isso. Porque lá no mundo espiritual, nosso entendimento ele abre de maneira muito mais latente do que aqui o corpo material permite. Não sejas, porém, quem os atormente mais. Não sejamos. Considerando a irrefragável transcendência da morte, que é cirurgiã da vida, cultua a memória dos teus queridos desencarnados mediante ações de que se eles se alegrem, de que possam participar, inspirando-te, protegendo-te ou aprendendo contigo agora o que não souberam ou não quiseram aproveitar antes. A vida
em qualquer expressão em que se nos apresente, através do corpo ou fora dele, é bênção de Deus, com inestimável significação para processo iluminativo da consciência. Esses momentos de evangelho no lar são momentos que nós propiciamos que espíritos afins, que aqueles que precisam de uma lucidez, de um esclarecimento, possam compartilhar conosco esses momentos, possam reconhecer na nossa leitura, na nossa vibração, nas nossas preces, a necessidade de enobrecer os seus espíritos, de enobrecer os seus pensamentos. Então, veja como é tão fundamental nós mantermos este vínculo com a oração, com essa psicosfera, com essa sensação de nos aproximar do sagrado, do divino. Não digas ou interrogues antes os que desencarnaram. Deixaram-me, e agora? Não façamos essa interrogação. Que será de mim? Estes conceitos testam desamor antes que devotamento. Porque quando nós nos questionamos, e agora? O que será de mim? Já que aquele ente querido que me protegia, que era meu esteio, se foi. Porque nós não tenhamos dúvida que ele vai ficar muito perturbado. Vai ficar sem ter o que fazer, impossibilitado, impotente, porque provavelmente ainda não tem a leveza de ver que isso é um pensamento egoísta nosso, que é da nossa parte, da nossa necessidade, compreender que o ajuste da vida vai seguir seu rumo e que se nós ficamos é porque nós precisamos ainda aprender aqui na matéria. Nem te entregues ao desejo de partir também sob a falsa alegação de que não podes continuar sem eles. Ah, meu Deus, como nós somos frágeis e como é muito comum nós presenciarmos em velórios pessoas desesperadas que se debruçam sobre os caixões, dizendo que não tem como viver sem aquele ente querido. E aí, muitas vezes, nós vimos pessoas acabar com a própria vida nesse afã de reencontro. Os reencontros, sim, serão possíveis, mas não nessa circunstância. Porque você buscando abreviar a sua experiência na matéria, você não vai reencontrar aquele ente querido. Pelo contrário, vai afastar-se dele cada vez mais. Porque a providência divina, ela permite que nós façamos as nossas escolhas, mas ela nos impõe que também nós arquemos com as consequências. E isso é bastante sério, né? Esta atitude fala-os a sofrer. Vamos simplificar. Essa atitude nos fará sofrer. Põe-te no lugar deles. Como te sentirás do lado de cá? Porque essa é uma mensagem dos espíritos. Como te sentirás do lado de cá, acompanhando o ser amado que se resolvesse a complicar a própria vida, as próprias situações, justificando seres tu o responsável? Imaginemos nós, se nós partíssemos para o mundo espiritual e deixássemos aqui pessoas que lamentassem a nossa morte, no sentido de que buscasse abreviar a própria vida, já que nós não estaríamos mais ao lado, e então nós, de nossa parte, sentiríamos culpado, porque não foi de nossa vontade partir, mas aquela criatura lamenta tanto a nossa partida que quer abreviar a sua vida, com a desculpa de nos seguir. Imagina-te impossibilitado por leis soberanas de socorrer ao amor da retaguarda que em desalinho caprichoso chamasse e imprecasse por ti. Verificará quanto te seria doloroso. Basta que nós coloquemos no lugar do outro, né, para compreender as situações. Até mesmo aquele que viaja, que parte por uma necessidade de trabalho, por uma necessidade qualquer, e está lá tentando cumprir com as suas demandas, e do outro lado, onde ficou a pessoa querida, fica lamentando, mas você não está perto, você não consegue nem focar no trabalho que foi fazer. Então é basicamente
nessa ideia, sendo que aquele que partiu para o mundo espiritual fica ainda mais impossibilitado, porque há questões que regem o universo que está muito aquém do nosso bel prazer, dos nossos caprichos. Assim também, eles sofrem em razão das atitudes contundentes, quando se alegram em face da resignação, da saudade dúlcida e das preces gentis que os afetos lhes devotam. Ao contrário de lamentar, quando nós coloquemos o pensamento voltado à prece, voltado ao amor, voltado à brandura, voltado a acalentar aquele que partiu, este, com toda certeza, se sentirá afagado, se sentirá lisonjeado por essa condição, por esse nosso desprendimento de deixar partir. Morrer nem é mergulhar no caos do nada, como tampouco é desferir voo para aos altiplanos da felicidade ou dos vulcões do terror. Nenhuma coisa nem outra. Simplesmente representa mudar de lugar vibratório. Intrinsecamente, cada um prosseguindo conforme era, com as conquistas e os débitos transferidos de lugar, porém, presentes na consciência individual. Quando nós desencarnarmos, nós nem estamos fadados à felicidade eterna, porque vai depender daquilo que nós construímos em nós, nem necessariamente estaremos fadados a sofrimento, a dor, a amargura perpétua. Não. É uma construção, é um recomeço, mas é uma nova oportunidade. Oportunidade de sequência, de seguir, de buscar sempre essa nossa evolução. Envolve, assim, os entes queridos que desencarnaram nas vibrações de carinho e de esperança, não os convocando antes do tempo a injustificável intercâmbio mediúnico. Tantos buscam as casas mediúnicas só nesse afã, nessa curiosidade de querer saber como estão os entes queridos que desencarnaram, querer notícia a todo custo. Mas não vamos avançar além daquilo que nos é permitido, porque quando for possível, ele dará de alguma maneira, alguma mensagem, ou por sonho, ou por aquela intuição, sempre dará. Basta que nós tenhamos essa serenidade de perceber. Tive um sonho com minha irmã que desencarnou, e ela me dizia tal coisa, me senti tão reconfortada. Não nos enganemos, foi um reencontro, tá? Foi. Se sonhou com a pessoa angustiada, ore por ela, porque provavelmente está necessitada de prece. Não penses em evocá-los, curiosos ou atormentando, por curiosidade apenas. Reencontrá-los-á, logo mais, quando também fores convocado ao retorno. Tem paciência hoje e organiza-te a fim de reabraçar ditoso. Mais tarde, em condições de os ajudar, caso não esteja bem, ou de receber-lhes ajuda, se te encontrares em situação menos feliz. Tomara que seja um reencontro de pessoas já equilibradas, né? De espíritos já equilibrados. Por enquanto, confia na vida e de tua parte entrega-os a Deus, o excelso Pai de todos nós, que a ninguém deixa sem seu sublime auxílio. Vivem os que morreram, prosseguindo na jornada adiante. Todos vivem, todos nós viveremos. E Joana nos indica para lermos o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 24, e o item 24, o item 21, perdão. O item 21 é perdas de pessoas amadas e mortes prematuras. Veja como vai enriquecendo, né, o nosso estudo, o nosso aprendizado, porque Joana dá uma lição aqui, uma orientação, e aí ela nos remete diretamente ao Evangelho, para que nós vejamos no Evangelho a base moral, a base cristã de tudo isso. E também é uma lição extensa, item 21. Leiam, lição de casa. Eu vou ler um trecho, só para a gente completar o nosso pensamento.
Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que nada mais servem. Na verdade, no íntimo nosso e na sinceridade que temos, para nós, ninguém deve morrer. Vamos ser sinceros. Podemos, e aí uma amiga minha disse outra vez: Renatinha, meu avô morreu, desencarnou-se. Estava já muito velhinho, tinha 100 e poucos anos. Eu falei: quantos? Já estava na hora extra. Mas eu vou confessar, 102 anos tinha o avô. Eu vou confessar a você. O meu egoísmo não queria deixá-lo partir. Porque eu sabia, lógico, é da lei, que era necessário que ele fosse, porque o organismo físico já não comportava mais, não tinha força. Mas eu queria sentir o cheirinho dele. Eu queria ouvir a voz dele, mesmo que mal balbuciava coisas. Então nós aprisionamos as pessoas, nós não queremos, embora nós, principalmente nós espíritas, que temos essa clareza de que a morte não interrompe os laços afetivos, mas nós queremos a presença física a todo custo e precisamos reaprender a lidar com isso. Emmanuel diz num livro, numa mensagem, que tudo que os olhos humanos veem ou está morto ou irá morrer, porque é da lei. A lei de destruição, a lei que vai renovando, a lei de renovação. Nós viemos aqui com um tempo já pré-determinado. Nós nascemos, nós vamos evoluindo aqui e chegará o tempo da nossa partida. E o tempo disso, se longo, se breve, vai depender daquilo que nós nos propusemos a aprender na matéria. Há espíritos que basta um mergulho na matéria para resgatar algum débito, para buscar algum ajuste. Há tantos outros que precisam de anos a fio para lapidar aquilo que precisavam. E isso não é regra. Cada um de nós temos um tempo para absorver os ensinamentos. Cada um de nós temos lições, cada um de nós temos compromissos diferentes. Então é importante que nós não lamentamos só pela partida prematura, nós lamentamos por todos os que partem. E nós precisamos ter educação em relação a isso. Não que nós não nos importaremos mais com a partida das pessoas, mas nós precisamos ter a serenidade de entender que é uma transição natural da vida, né? E aí o Espírito segue: em vez de vos queixardes, regozija-vos quando praz a Deus retirar deste vale de miséria um dos seus filhos. Não são egoísticos desejardes que ele aí continuardes para sofrer convosco? Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações dos vossos corações a chamar estes entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vos sentires fortes consolações, destas que secam as lágrimas, sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir. E o soberano Senhor prometeu, o porvir que o soberano Senhor prometeu. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1866 e 63, essa mensagem. Então, meus irmãos, essa mensagem consoladora neste momento em que tantos partem para o mundo espiritual, em que nós nos sentimos tão vazios, em que nós nos sentimos tão desamparados muitas vezes, porque partiram pessoas amadas, pessoas queridas, partiram da maneira que nós não julgávamos ser a maneira correta, imaginando que foi breve a passagem deste ser aqui na Terra, imaginando que foi injusta a partida,
independente, eu sempre digo que a morte só precisa de uma desculpa, só precisa de ter um motivo. Tantos de nós, eu tenho uma experiência de uma pessoa, faz muitos anos isso, um amigo da minha família, que tinha um problema seríssimo de rins. Toda a vida da criatura foi hemodiálise, foi buscando auxiliar, né, a medicina auxiliar para a manutenção da sua vida. E ele passou toda a vida de juventude à maturidade tentando esse equilíbrio, muito doente, muito difícil a vida, até que chegou o tempo e que ele pôde fazer um transplante de rins. A irmã dele era compatível, mas precisava alcançar uma certa idade dela para ser doadora e dele para ser o receptor, para o órgão ser saudável, ficar saudável no organismo, não ter rejeição. E aí, como nada no mundo acontece por acaso, as fatalidades elas só são fatais dependendo da nossa ótica. Um mês após o transplante, ele morava em Montes Claros, o transplantado morava em Montes Claros e o transplante foi feito em Belo Horizonte. Um mês após o transplante, ele foi a Belo Horizonte fazer os exames, estava tudo ok. Voltando para Montes Claros, ele sofre um acidente de carro e desencarna. E aí nós perguntamos, é justo? Como pode a pessoa ter lutado para manter a vida sempre porque era doente, porque tinha um órgão deficiente, e quando enfim consegue o órgão sadio, desencarna? Aprendizado. Tudo é aprendizado. Tudo na nossa vida é aprendizado. Precisava passar por aquela construção de aprendizado. Quando conseguiu, quando chegou o tempo da sua partida. E a partida ia ser por um acidente de carro, ia ser por um tropeço, qualquer que fosse o motivo do desencarne. Mas ele precisaria partir. Que fosse surpreendido por um bandido e que este tirasse a sua vida. Aí a gente fala, não, mas aí não foi uma morte natural, foi alguém que tirou a sua própria vida. Aquela criatura vai arcar com as consequências. Mas a circunstância da morte não deve ser por nós questionamento, né? Então, tendo essa certeza de que aqueles que partiram nos reencontrarão, tendo a certeza de que nada absolutamente é por acaso, de que nós estamos sempre nas mãos de Deus, nós vamos encerrando aqui a nossa reflexão de hoje, rogando aos benfeitores espirituais que fluidifiquem a nossa água, que abençoe o nosso lar. Oremos. Senhor Jesus, agradecidos por este momento de reflexão, rogamos sempre que ampare os nossos corações sofridos. Rogamos por todos os que partiram para o mundo espiritual, que neste momento das nossas vibrações, seus corações se encham de esperança e de paz, que busquem os seus benfeitores amigos para continuar o seu projeto de clareza, de elucidação, de enobrecimento de alma. Rogamos pela nossa comunidade, pelos nossos irmãos, por todos aqueles que não nutrem por nós sentimentos amistosos, que essas vibrações sinceras de amor e paz alcancem seus corações e desarmem para todos os sentimentos negativos. E assim sendo, na certeza e no amparo de Maria, nossa Mãe Santíssima, pedimos a permissão para encerrarmos o nosso Evangelho de hoje. Que Jesus nos ampare hoje, agora e sempre. Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro.